Fala pessoal, então dando sequência aqui na nossa aula, né? Nossa playlist de dashboards. Na nossa primeira aula ali a gente criou a nossa primeira figure, né? Utilizando o atributo bar ali. Então ele criou uma figura com barras e a gente exibiu, né, no nosso navegador com a opção show, né? Então se eu botar aqui fig.show, né, o que acontece? Quando eu rodar o programa, ele abre uma aba no navegador exibindo aquela imagem. Mas, se a gente for criar um sisteminha ou algo para apresentar que a gente queira utilizar menus e outras opções, a gente precisa diversificar isso aí e criar uma forma mais profissional de exibir essas figuras. Então o Plotly ele serve para criar, né, essas figuras gráficas, mas para exibir é sempre interessante a gente utilizar outras ferramentas. Então o Dash veio para isso, né? Ele utiliza por baixo ali o Flask, então ele só que de uma forma mais prática para os nossos objetivos. Então a gente também na aula ali já criou um servidorzinho Flask com o Dash. Então a gente criou o app ali igual a Dash e mandou rodar, né, o server. Então a gente conseguiu já fazer isso. Agora a gente precisa exibir essa figura a partir do Dash, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um layout para isso. Então para exibir tudo que a gente for criar, a gente precisa criar um layout do Dash. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar a opção aqui app, a nossa variável app e a opção layout. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o app layout é igual, daí a gente vai pegar lá do Dash a opção HTML. Então a gente vai criar como tal qual a criação de um site, né, de uma página HTML. Então a gente vai utilizar o div. Então eu vou criar essa divisão aqui e aqui dentro eu vou criar toda a estrutura ali do que eu quero exibir no link ali do Dash que ele vai abrir do servidor. Então aqui a gente pode criar várias coisas. A gente pode utilizar a opção Style para dar um estilo, né? Então inserir ali um CSS dentro desse style aí em colchetes, mas isso aí eu vou deixar para depois. Então primeiro a gente vai criar a estrutura propriamente dita. Então eu vou pegar aqui a opção Children e vou abrir o colchetes aqui. Então dentro desse Children aí a gente vai começar a criar a estrutura HTML, né, da nossa página para poder exibir as opções. Deixa eu baixar aqui um pouco. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, né, eu vou usar o atributo do Dash, o DCC graph. Então esse DCC graph aqui, o que ele vai me fazer? Eu vou colocar a nossa figure dentro desse graph. Então tudo que tiver dentro do layout ele vai exibir. Então a gente vai exibir a figura que a gente criou. Beleza? Então vamos seguir aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a opção figure e vou dizer que a nossa figura é a fig, né, que a gente criou ali antes. Então basicamente só com isso que eu já fiz aqui já vai aparecer a figura para nós lá. Só que tem outras coisas que a gente pode fazer, né? Mas basicamente com isso aqui já vai exibir para nós lá a figura. Então vou dar o fig ali e a vírgula. Então vamos rodar aqui nosso arquivo Python. Se eu não fiz nada errado,
ele já vai exibir a nossa figura ali através do Dash. Então eu vou rodar aqui. Vamos exibir aqui. Então ele já exibiu aqui a nossa figura de uma forma bem tosca, né? Porque eu não fiz nenhuma estilização, né? Então eu dependo da estilização que eu vou fazer dentro do App Layout, né? Então ele me mostrou como se fosse um HTML puro ali, né? um graph puro, né? Do DCC da nossa figura, mas a gente já tem algo na tela criado a partir do nosso Dash. E vocês vão dizer, ah, mas da outra forma ficou melhor. Ok, pode ter até ficado melhor, mas vocês têm que entender que a gente está criando uma estrutura para poder criar várias figuras de representação gráfica para serem exibidas. E se eu utilizasse aquela opção Show ali, única e propriamente dita, ele não me deixaria. Aqui eu posso inserir várias outras opções de gráficos dentro desse layout. Eu posso criar vários layouts, eu posso fazer algumas interações dessa figura, depois que eu vou mostrar para vocês com a função callback. Então essa função callback aqui eu posso criar vários if-elses ali, vários condicionais, para eu exibir aquele meu gráfico de diferentes formas. Então eu posso criar um botão para isso, posso criar uma combo box para fazer várias opções daquele mesmo gráfico. E aqui dentro do estilo, né, eu posso dizer as cores que eu quero que seja exibida, tanto no Fig aqui, tanto no Plotly, quanto na própria estilização. Então eu posso estilizar as minhas figuras tanto aqui pelo Plotly, né, antes, como eu posso estilizar depois. E a gente vai utilizar de todas as formas. O terceiro passo que a gente poderia fazer é tipo, eu tenho uma figura aqui e eu inseri os dados de exibição diretamente na figura. Mas teoricamente não é dessa forma que a gente vai fazer, porque o que acontece geralmente quando o pessoal utiliza dashboards, né? Ele pega essa informação de um banco de dados, de uma planilha, ele pega essa informação de um arquivo texto, de algum lugar vem essas informações e eu quero mostrar graficamente essa representação, seja os salários de funcionários, seja orçamento de uma loja, faturamento, etc. Então não vai estar aqui, né, essa informação eu vou pegar de fora. Então o que a gente tem que fazer? Eu vou criar um arquivo na nossa próxima aula, e daí eu vou utilizar esse arquivo como exemplo, uma planilha com várias colunas e várias informações. Essa planilha, como é que a gente vai extrair os dados dessa planilha para exibir aqui? A gente vai utilizar uma biblioteca chamada Pandas, né? Então a gente vai pegar essa biblioteca Pandas. Então eu vou botar aqui from Pandas. Eu vou dar um apelido para ser mais fácil da gente utilizar ela, né? Chamado PD. Então, se vocês não têm o Pandas aí, vocês precisam fazer o pip install pandas, né? Ele precisa ser baixado para poder funcionar ali no arquivo de vocês. Então esse já é um segundo passo aí, terceiro passo, sei lá, que a gente precisa criar. Então o pandas está aqui. Eu vou pegar um arquivo na nossa próxima aula, vou compartilhar com vocês uma planilha, e daí a gente vai extrair os dados dessa planilha. Com base nesses dados, a gente vai fazer esses dados serem exibidos nas nossas figuras. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado até agora e até a próxima aula.